A minha última formação em Lisboa me chamou a atenção, e esse vai ser o tema aqui desse vídeo, a participação de uma investidora, né? Enfim, ela decidiu investir no setor, ela já tem alguns negócios aí que ela participa, e ela participou da formação com o objetivo de entender, né, os detalhes aí de um restaurante. Ela não é cozinheira, ela não tinha outros negócios no setor, ela não é da área, então ela não conhece aí os detalhes do setor, e ela buscava na formação esse conhecimento. Enfim, então isso me chamou a atenção, né? Eu acho que é um tema importante aí, porque eu sei que há muitos investidores, muitas pessoas querendo colocar dinheiro no setor, mas elas têm medo, porque no final das contas, eu vejo que ela não tem uma visão clara, quando ela coloca o dinheiro, do que está acontecendo nos detalhes dentro do negócio. Qual é a minha visão, né? Por que o investidor não enxerga, não consegue ver quando ele coloca o dinheiro no setor para montar um restaurante, onde ele não participa da gestão do negócio? Por que ele não tem essa visão clara, certo? Por que botar dinheiro no setor se torna mais arriscado, né? Talvez do que outros setores da economia. Embora a gente saiba que o setor da gastronomia ele apresenta uma demanda crescente, acima do PIB, o que é um fator positivo. Se bem gerido, ele apresenta uma boa lucratividade. Se bem gerido, né, e graças também ao crescimento da demanda contínua, ele pode escalar o negócio, ele pode multiplicar o eventual acerto de um bom modelo de negócio com um bom modelo de gestão, ele pode ampliar para de expansão, criação de uma rede, etc. Então é um negócio muito bom, mas que, enfim, os investidores têm medo porque eles não conseguem enxergar os pormenores, né, os detalhes do que está por trás dos resultados do negócio, né? Na minha visão é o seguinte, eu vejo que nem mesmo quem está dentro do negócio, como gerente operacional, ele está lá dentro olhando para o que se passa dentro do negócio, nem mesmo ele sabe o que está acontecendo no negócio. Então, o primeiro ponto eu tenho quem está dentro não conhece, quem está fora certamente não vai conhecer. Como a gente arruma isso daqui, certo? Aqui eu vou trazer para esse jogo não só eventuais investidores, né, que não estão dentro do negócio, eles só colocam capital, mas também diretores. Vamos entender que proprietários de negócio que não estão dentro do negócio 100%. Digamos que eu tenha 2 unidades, eu não vou poder estar nas 2 unidades 100%. Então, eu como diretor, eu tenho, mesmo sendo um diretor presente, eu tenho atividades dentro do negócio, né? Por exemplo, gerir o orçamento. Como que eu faço para não estar 100% presente e saber o que está acontecendo dentro do negócio? Então, diretores e investidores. O primeiro ponto, né, é a gente entender que existe, né, aquilo que não se mede, não se vê, não se pode gerenciar. Dentro de uma operação, o gerente operacional ele vê algumas coisas, mas a maior parte das coisas ele não consegue ver. É a famosa sujeira embaixo do tapete. Então, por exemplo, ele consegue enxergar que um cliente reclamou algo, ele consegue enxergar que uma lâmpada está queimada, mas ele não consegue enxergar que a porção dele está dentro do padrão ou não. Ele não consegue enxergar, né, sobretudo se ele não tiver um processo para isso. Ele não consegue enxergar se ele tem precisão de estoque ou não, se ele não tem um processo de contagem cíclica do estoque, né? Enfim, ele não consegue enxergar um monte de fatores que são críticos para o sucesso do negócio. Ele não consegue enxergar se o rendimento dos porcionamentos, né? Eu pego uma peça bruta, converto uma peça em doses, né? E, por consequência, a soma das porções ou doses indica um rendimento líquido. Essa conversão do bruto para o líquido, eu não consigo enxergar se o meu rendimento foi bom ou não, se eu não tenho um processo. Enfim, então o primeiro princípio é um diretor e um investidor, ele definir quais são o que ele quer enxergar no negócio em termos de detalhes críticos, que eu vou passar, na minha visão, quais seriam, de tal maneira que por meio daquele indicador,
Então, o enxergar é um indicador. Por meio daquele indicador, ele entenda maiores detalhes do que se passa dentro do negócio. Okay? Quais seriam esses indicadores? Então, vamos começar pelo que é mais crítico. Vamos usar o Pareto aqui, a regra do 80-20, né? O que é mais crítico a ser gerido dentro do negócio? Vamos pegar as variáveis principais, vendas e despesas, tá? Então, no caso das vendas, né, o acompanhamento da venda, isso todos já fazem, certo? Agora, os pormenores, o detalhe do que está por trás de uma venda superior ou inferior, dificilmente um gestor ele conhece, né? Um gestor que eu digo, um investidor ou um diretor. O que está por trás, por exemplo, o indicador crítico, que é o indicador de ticket médio. O indicador de ticket médio, ele demonstra claramente oportunidades de aumento de venda, independentemente da gente precisar correr atrás de novos clientes, que geralmente isso é caro. Investimentos de marketing para atrair novos clientes, ele tem um custo. Então, quando eu sou um investidor, um diretor, eu conheço o ticket médio da minha casa, sobretudo quando eu decomponho esse ticket médio em várias partes, quanto que eu vendo essa minha casa? Ela vende 100 mil, ela precisa vender mais, certo? Quando eu olho o ticket médio, decompondo ali a venda por famílias de produto, quanto que eu vendo de couvert, quando eu vendo de entrada, de bebida, de prato principal, de sobremesa, quanto que eu vendo, certo? Está alinhado ao que eu acho que deveria vender, dali já sai uma visão muito mais ampliada aí no quesito venda, ok? Então, investidores e diretores, conhecer além da venda, você já conhece, conhecer também o ticket médio, decomposto por famílias de produto. E no caso das despesas, é bem provável que você, investidor e diretor, conheça o CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida, ou uma nomenclatura que é usada mundialmente, que é o Food and Beverage Cost, o F&B Cost, né? Que é a mesma coisa. Provavelmente você conhece o valor qual é o teu resultado, certo? Muitas vezes você conhece o F&B Cost e o CMV, conhece a tua venda, enxerga nos teus resultados que você não está com o resultado dentro do que você esperava como sendo um investidor ou um diretor, você precisa mais daquele negócio, uma lucratividade maior, você enxerga aquilo, mas não sabe o porquê que aquele resultado do F&B é aquele, ou porquê que a venda é só aquela também. Então, pegando o caso do CMV ou o F&B Cost, por que se o teu F&B Cost hoje é 35, por que ele não é 30? Então, se ele fosse 30, a tua margem de lucro ficaria dentro aí do que você esperava como sendo indicador, né? Por que não é 30? Você, como diretor ou investidor, precisa saber disso, né? Então, a primeira coisa é você comparar, você ter como base, né, um outro indicador, o F&B Cost ou o CMV, provavelmente você já conhece. O F&B Cost teórico e o CMV teórico é um indicador fundamental para que você conheça, né, qual é a tua lacuna de oportunidade entre o que está sendo realizado e o que deveria acontecer. Quando você conhece o CMV teórico ou o F&B Cost teórico e compara com o real, dali vai ficar muito claro o tamanho da tua oportunidade, né, a lacuna de oportunidade entre o teu resultado atual e o que deveria ser. Isso daqui aqui é um percentual direto ligado à margem de lucro. Se essa tua lacuna é de 5%, real 35%, teórico 30%, são 5% a mais de margem de lucro e, consequentemente, dali também a gente entende que eu tenho 5 pontos percentuais a ser reduzido por meio de correções de processo, né? Então, eu tenho o meu gerente operacional, ele tem que corrigir processos para que eu elimine essa lacuna. Agora, eu só sei disso quando eu conheço o CMV teórico ou o FMV teórico. Então, fundamental conhecer o FMV teórico. Agora, provavelmente o teu gestor operacional, que ele está lá dentro do negócio olhando as coisas, ele não sabe como eliminar essa lacuna. Então, dali nascem outros indicadores, né, para a gente desenvolver outros processos. Então, você precisa entender e implantar um indicador de precisão de estoque. Grande parte, você pode estar perdendo dinheiro ali.
você precisa implantar um indicador de gestão dos rendimentos, na verdade, de quão eficiente está sendo os teus rendimentos nas conversões de proteínas brutas para líquidas, porque, sobretudo, na proteína eu tenho um grande peso ali no meu custo, né? Então, é um indicador que faz análise aí desse trabalho, né? Então, o resultado dele é, eu estou acima do meu padrão de rendimento ou abaixo do meu padrão de rendimento. Outro indicador crítico. Eu tenho o outro indicador crítico, né, que a gente pode trabalhar também são eventuais aí diferenças de planos de produção, até porque você obriga o teu gestor a ter um plano de produção como referência. Eu vejo que na prática é muito utilizado o sistema, o plano de produção de abrir o freezer e ver o que está faltando. Isso daqui não é algo ordenado. Eu abrir e ver que está faltando algo e produzir é muito pouco produtivo. Eu posso ordenar isso de maneira melhor, eu posso definir que eu vou produzir um molho de tomate, um molho X, 2 ou 3 vezes na semana, ou uma vez na semana, e a consequência disso, quando eu produzo em lotes maiores, lógico que sem impactar a qualidade, a minha produtividade é muito maior, né? Então, o plano de produção e as diferenças de produção é indicador que o diretor ou o investidor precisa conhecer, né? Bem como outros indicadores que devem chegar para você, aí um exemplo ligados ao cliente, né? Satisfação do cliente. Então, você somente seguir o TripAdvisor, enfim, para mim não é algo racional. Eu entendo que você precisa ter um sistema de pesquisa de satisfação do cliente, que você escute o teu cliente racionalmente, com pontos que você, diretor ou investidor, julgam que são críticos, com critérios mais racionais. O sabor da minha comida, como que você qualifica meu cliente de 1 a 10? Se você tiver o resultado de 30 apontamentos de clientes dando uma nota de 0 a 10 do sabor da comida, ou da apresentação da comida, ou do teu atendimento, você vai ter um amparo racional para você trabalhar junto com os gerentes operacionais e você identificar eventuais oportunidades que aquele negócio tem. Então, a dica principal existem sujeiras debaixo do tapete, que nem mesmo o teu gerente operacional conhece, né? Porque são alguns aspectos do negócio que ele não vê. E você, como diretor ou investidor, precisa conhecer, precisa definir um indicador que respalde, que traga, que coloque como necessidade o teu gerente operacional, ou o teu chefe de cozinha, te apresentar, de tal maneira que você consiga entender, né, mais profundamente, ter o teu negócio mais na mão que hoje você não tem, certo? Hoje você até vê o que está acontecendo, mas não sabe o porquê daquilo. Então, resumindo, indicadores críticos, né? Por exemplo, venda você conhece, ticket médio é importante conhecer, aberto. O F&B ou CMV você conhece, é importante conhecer o F&B cost teórico ou o CMV teórico. Essa lacuna já demonstra o tamanho do desperdício ou oportunidade que você tem na sua casa. E depois você abre indicadores que refletem, né? Refletem no resultado aí do CMV ou do F&B, né? O que da lacuna? Precisão de estoque, fundamental, diferenças de rendimentos de produção, eu quero ter um rendimento superior à meta e não inferior à meta, também ligado à produção, a diferenças de planos de produção, eu defini que era para produzir X do molho, produzir a mais, essa ineficiência, essa produção a mais vai trazer algum retorno negativo, e o fato de ter o plano de produção faz com que a tua equipe seja mais produtiva. Indicadores ligados à satisfação do cliente, eu não quero ter a surpresa que o meu cliente não está satisfeito lá na frente, né? Enfim, você precisa de mais armas, e você, como investidor ou diretor, às vezes, estando fora do negócio, provocar isso, trazer isso, né? E querer enxergar teu negócio dessa maneira, vai direcionar a tua liderança, teus gestores operacionais, o chefe de cozinha, para que eles corram atrás de correção de processos, para que eles consigam apresentar isso para você, tá? Aí o próximo passo é sistematizar isso, né? Sistematizar essa entrega de informação, né? Esses indicadores depois viram metas, então vai chegar uma altura que você vai colocar uma meta do F&B cost real, uma meta do F&B cost teórico, né? Ou CMV real e CMV teórico,
uma meta de satisfação do cliente e a tua equipe trabalhando para te entregar essa meta, ok? Fica a dica, um forte abraço aí, até o próximo vídeo. Não perca aí, se você é um investidor, comece no setor de maneira correta, comece olhando o teu negócio de maneira mais ampliada, porque esse setor, de fato, ele, por oferecer uma demanda crescente, constante, acima do PIB, ele, de fato, é um setor aí com grande potencial, ok? Forte abraço!